a conversa de hoje vai ser sobre uma pergunta que eu queria fazer para você. É sobre minha opinião. Eu tava pensando sozinho comigo. Quando a pessoa morre, né, que chega a morrer, se a gente vai ter voz, porque eu acredito que a voz vem das cordas vocais. O fantasma, a alma fala, será? O que você acha? Então, a minha opinião é assim, ó. Você imagina uma voz na sua mente falando. Você escutou uma voz. Imagine que você está escutando a voz de Deus falando. Então, as pessoas vão ouvir a voz, nesse caso, ele escuta a voz dentro do cérebro, não precisa abrir a boca nem ver alguém falando. Você vai apenas ouvir a voz dentro da sua mente. Aquela voz que vai vir e você não precisa falar. Mas quando as pessoas acordarem do sono, do sono profundo, eu acredito que elas vão acordar com o corpo igual a gente está aqui. Por causa que quando Jesus também voltou e Jesus voltou com o corpo. E as pessoas, elas vão levantar. Aquelas pessoas que morreram vão levantar do cemitério. Quando ouvir a voz de Deus, elas vão levantar. E eu acredito também que quando Jesus descer nas nuvens, você vai ver, as pessoas vão ver Jesus e não vai existir, você não vai enxergar as casas à sua volta, nada. Você vai ver só o planeta livre, sem nada na frente. Então, quando você tentar olhar para o céu e ver Jesus, não vai ter uma casa na sua frente, não vai ter um prédio, não vai ter, só vai ter pessoas, mais nada, só o planeta do jeito que é, como se não tivesse sido construído. E as pessoas, aquelas que na hora estiver dentro de casa, a casa desaparece tudo, a pessoa vai ficar à vista de todos, todos vão ficar à vista de todos. Não vai ter nada que impeça de você ver a outra pessoa do outro lado, não vai existir parede. Só planeta e a voz de Jesus falando. E aquelas pessoas, quando Jesus falar, aquelas pessoas que ouvir a voz de Jesus falando, elas vão, quando Jesus chamar as pessoas, que elas subirem, muitas vão subir e muitas não vão. Então, quando todos forem com Jesus, a terra vai escurecer, a luz vai apagar. Então vai ficar só outras pessoas, mas eu acredito que não vai ter luz. Então, é porque assim, comigo mesmo eu fico imaginando. Tipo assim, tem pessoas que falam que vê fantasma, vê pessoas que já morreram. Só que a pergunta que eu fico imaginando, pra mim que eu imagino, eu nunca vi um fantasma que já morreu, uma pessoa que já morreu, falar com a outra pessoa que está vendo a visão, o sonho, na revelação. Aquelas pessoas que morreram não falam. Você pergunta o que, que a pessoa quer, a pessoa não fala, não chega a responder. Eu já tive essas revelações quando alguém que já morreu chega perto de mim, aí quer falar ou pergunta alguma coisa que ele quer falar, aí a pessoa acorda do sonho, aquilo ali a pessoa acorda na hora antes que a pessoa fale com a gente. É que nem assim, eles não têm voz, ou Deus não permite eles falar nada. Porque na Bíblia fala que eles estão dormindo, no sono do justo. E realmente, nas visões da gente, você não consegue ouvir a voz dessas pessoas que já morreram. Isso deixa a pessoa meio pensativo. Como vai ser o outro lado? Mas é uma palestra boa para você dar a sua opinião e ver o que... A gente descobrir alguma coisa a mais, né? É isso aí que eu acho. Mas eu gostei do seu comentário sobre Jesus vir, Deus vir e desaparecer
as casas e só vê ele lá, no caso, né? Muito interessante isso aí. Então, é porque como tem as religiões, se fosse isso das pessoas acordar quando Jesus chamar elas, eu lhe diria que as pessoas não falam em sonho porque não tem a permissão de se comunicar. Não tem permissão de se comunicar com as pessoas que estão aqui. Então, se tem um parente em outro lugar que já morreu, elas conseguem permissão para poder ver a família como tá em sonho, mas não tem permissão de falar. Eu até te diria isso, mas só que como como diz, os mortos só vão levantar quando escutar a voz de Jesus. Então, a Bíblia diz que eles estão dormindo. Então, quando ouvir a voz de Jesus, eles vão levantar, porque Jesus vai chamar. Aí todos levantam, escutando a voz de Jesus. E diz que todos vão ouvir, mesmo os que não vai ser salvo, vai escutar a voz e vai ver, porque eles precisam ver. Então, no caso, assim, no caso eu tive uma vez uma revelação. O meu irmão, né? Meu irmão, nosso irmão que morreu. Aí ele chegava na minha casa, na revelação. Aí tava chovendo aquela garoa, sabe? Aí ele chegava e falava: Bill, cadê o Deda? Deda, nosso outro irmão. Eu falei: o Deda tá na casa dele. Ele falou: vamos lá que eu preciso te mostrar uma coisa. Só que ele falava assim, eu ouvia a voz dele, mas ele não abria a boca, eu só ouvia a voz saindo. Nessa revelação, eles só andando na frente e eu andando atrás dele. Chegamos na casa do Deda, bateu na porta, ele chegou, falou: vem cá que eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Aí eu cheguei no quintal dele, ele olhou pro céu e falou: ó, tá vendo um asteroide descendo pra terra pra acabar com tudo. Eu podia ver a voz dele saindo apontando, mas eu não ouvia ele abrindo a boca pra falar. Aí é interessante que a gente não vê em revelação as pessoas falando, vê só a voz saindo. Aí é um negócio muito interessante e chega a pensar por que as pessoas não falam e você não vê assim a boca mexendo, né? Então, aí onde eu falo pra você que as pessoas. Caramba, o foco tá ruim. Deixa eu ver, que eu acho que eu tô mais bonito. Aí. Tá gravando, falando, João? Mas eu vou cortar. É porque eu vou cortar, recortar. Meu, a luz tá ruim mesmo. É porque as pessoas em espírito, elas se comunicam por pensamento. Eu penso, envio o pensamento para você e você escuta. Como assim? Aqui tem 5 pessoas no caso, nessa sala. Eu penso alguma coisa e envio para você. Se eu quero que só você escute, o pensamento vai direto para você. Não precisa as outras pessoas escutar o que eu conversei com você. E eu não preciso falar. Vai pelo pensamento, como se o corpo fosse uma matéria ali para representar, para você poder ver. Então, aí no caso eu fico confuso também sobre muitas coisas em relação ao outro lado da vida. Tipo, fantasma, assombração, os fala fantasma, assombração, esse tipo de coisa. Por que às vezes você tá deitado em sua casa, a sua rede balança, seu alguém bate na sua cama, você vê, ou dá para ouvir pisada na sua casa às vezes. E tipo assim, a Bíblia fala que as pessoas que morrem estão dormindo. E quem essas pessoas que às vezes você escuta, dá para ouvir um assobeio, já ouvi perto de mim. Alguns tipos dessas coisas que não tem explicação.
Se a Bíblia fala que as pessoas que morrem estão dormindo, e esses tipos de coisa que acontece, que a gente vê, tipo, mexe nas coisas, você dá para ouvir, bate porta, esses tipos de coisas que a pessoa fica sem entender. Então, aí o que acontece? Como responder o que você acabou de falar? Acontece que quando Jesus expulsou os anjos recaídos do céu, eles foram jogados na terra. Os anjos, eles estão na terra, que são as pessoas que ficou contra Deus e foi lançado na terra. Essas pessoas, elas não vai ter salvação. Então elas estão na terra, são espíritos malignos, pessoas espírito que sabe que não tem a salvação, que agora trabalha em arrastar mais gente com eles só para prejudicar os planos de Deus. Então esses espíritos são anjos recaídos que foram jogados na terra, porque diz que esses espíritos, eles vinham na terra, se encarnavam em humano, né? E eles casavam. Eles eram maior que o normal. Eles eram gigantes, os anjos. Eles tinham filho na terra. Aí depois eles ficavam vindo para cá e indo para o céu. Aí eles ficavam fazendo isso. Aí Deus achou errado. Aí por isso teve esse conflito. E eles foram lançados na terra. Deus expulsou eles do céu por causa disso. Eles eram os gigantes de antigamente que vinha. Os gigantes eram anjos recaídos que reencarnava na terra, arrumava mulheres e filhos, vivia e depois voltava para o céu e ficava indo e voltando, indo e voltando. Aí, então, quando eles foram lançados na terra, agora eles vivem na terra como espírito, fazendo essas coisas, vagando, entrando em pessoas, fazendo coisas erradas, fazendo com que as pessoas façam coisa errada. E por isso que você escuta essas coisas, mas é coisa da mente que eles colocam na sua mente, igual eu falei. Você falar em pensamento e o outro escutar, eles têm esse poder de passar um pensamento para você, sem você precisar escutar a voz diretamente saindo da boca deles. Então, isso aí que você está falando sobre os anjos caídos, sim, pode ser isso mesmo. Mas tem outras perguntas que me deixam confuso, muito confuso. No meu caso, já aconteceu comigo de eu estar deitado e eu me levantar e meu corpo ficar na cama e eu sair fora de mim. E eu me vendo, eu deitado, eu fora de mim. Meu espírito e meu corpo separado, cheguei a ver isso. E não estava dormindo, eu levantei e ficou. Tentei buscar ele 2 vezes, 3 vezes, ele veio junto comigo. O que fez acontecer isso comigo, essa experiência por sair do meu corpo? Uma experiência, eu acredito, sobrenatural. Por que essa experiência aconteceu? Será se é a vida após a morte? É igual que eu me vi fora de mim e eu sou eu mesmo? Eu era a mesma pessoa que eu estava na cama deitado. Eu olhava para minhas mãos, olhava tudo. E lá outra pessoa deitada. Então eu acredito que a gente vai ser igual a gente é no outro lado do mundo. Não vai ser diferente. E eu não estava dormindo, aconteceu isso comigo. O que você me responde sobre essa experiência que eu passei na vida? Então, o que eu posso falar para você é assim. Às vezes acontece isso com a permissão de Deus, para que a pessoa ela entenda que existe um outro lado. Aí Deus dá essa revelação para ela saber que a gente não só vive aqui. Deus quer que saiba que existe outra vida após a morte, que aqui não é o fim. Então acontece isso, é um sinal